A história que eu vou contar hoje gira em torno de um jogo que toca num tema extremamente sério e delicado: o stalking. Stalking não é apenas um ato de perseguir uma pessoa, é um problema real que afeta inúmeras pessoas. Stalking, ou perseguição obsessiva, é um crime que consiste em alguém que constantemente invade a vida de outra pessoa, seja através de presença física ou por meios digitais, o que hoje é conhecido como cyberstalking. Com o aumento do uso das redes sociais, tornou-se ainda mais fácil para os agressores seguirem, controlarem e aterrorizarem as suas vítimas. E apesar de qualquer pessoa poder ser vítima, as estatísticas são claras. A maioria esmagadora das vítimas são mulheres e a maior parte dos stalkers são homens. Segundo dados da Autoridade Nacional dos Direitos Humanos, 86% das vítimas são mulheres, enquanto que 76% das denúncias são contra homens. Mas não estamos aqui apenas para falar de estatísticas. Hoje eu quero contar-te a história de um jogo chamado The Closing Shift. Desenvolvido pelo estúdio japonês independente Chilla's Art, conhecido por criar jogos de terror com uma estética retro, muitas vezes ambientados no Japão contemporâneo, com forte influência de narrativas realistas. E este jogo aqui em particular é desconcertante por uma razão muito simples. Podia acontecer contigo, comigo e basicamente com qualquer pessoa, porque é baseado numa realidade demasiado comum. Imagina-te no lugar do protagonista, uma jovem a viver sozinha num pequeno apartamento claustrofóbico, a trabalhar numa cafetaria durante o turno da noite. Não tens a tua família por perto, não tens muitos amigos, é só tu, o silêncio, a rotina e os pensamentos que te acompanham enquanto preparas os cafés para os clientes que vão e vêm. A protagonista desta história não tem nome, então eu vou carinhosamente apelidá-la de Yumi, que pode ser interpretado como aquele que traz a beleza, ou a causa da beleza. O que vai bem com o jogo porque praticamente toda a gente é meio mal educada nesta cidade, menos nós. O jogo começa com ela a acordar atrasada para o trabalho, e logo aqui o clima começa a pesar. Ela tem de sair do apartamento apressadamente e, ao descer as escadas do prédio para ir até o seu carro, encontra um telemóvel caído junto das duas máquinas de refrigerantes que estão à frente dela. Quando se aproxima para apanhar, repara que não há ninguém por perto. E pouco depois encontra um homem que parece estar à procura de algo. Então ela pergunta-lhe de forma educada se o telemóvel é dele, e ele responde de uma maneira fria e quase agressiva, tirando-lhe o telemóvel da mão e indo embora. Zero gratidão. Sinal número 1 de que o ambiente está estranho. Mas enfim, ela entra no carro e vai para o trabalho. Ela trabalha numa cafetaria no turno da noite, do Tila's Coffee. Sítio que é bem normal, bonito, arborizado, bem iluminado e, em geral, um lugar que parece dar uma boa acomodação aos seus clientes. Yumi entra apressadamente na cafetaria, afinal, ela já está um pouco atrasada, e é recebida pelo seu superior, Funahashi, que é direto ao ponto e diz que ela está atrasada, e se isso voltar a acontecer de novo, ele vai falar com o gerente. Ele não é extremamente gentil e há algo nele que incomoda. E não é só isso. Ele também diz que ela tem confundido pedidos e lembra que há fitas de vídeo com tutoriais disponíveis se ela quiser ver. E diz também para que ela não se esqueça de guardar o telemóvel e as chaves no armário. Nada de mensagens durante o expediente. Ele vai-se embora e deixa-a sozinha. E mais uma coisa que eu quero dizer antes de continuarmos é que ao lado da sala de funcionários tem um armazém onde ficam algumas caixas e produtos que eles devem usar no trabalho. Mais ou menos como um armazém de stock. E também tem um painel de energia e ao lado do painel tem uma porta que está trancada. A partir daqui, os clientes começam a chegar. O primeiro cliente sente-se deslocado. Comenta que a cafetaria parece demasiado sofisticada para ele. Diz que há algo estranho naquele lugar, o ambiente é bonito, mas há um desconforto naquela cafetaria. Ele também comenta com a Yumi que a filha dele é uma super fã do café dali, mas diz estar desconfortável e reclama do preço do café. Sem ter grande sítio para onde se virar, afinal, ela vive sozinha num quarto, claustrofobicamente pequeno, e este é o único trabalho dela. Ela faz o café e um latte para o seu primeiro cliente, tal como ele pediu. O segundo cliente, uma mulher, chega à cafetaria a mencionar os casos recentes de stalking que estão cada vez mais frequentes, e avisa Yumi para ter cuidado, já que ela reparou que há muitos homens que ficam a observar Yumi, diz ela. Depois desta conversa, ela pede um dark matcha. A Yumi faz o café. Aqui já começamos a sentir a tensão a subir. Como assim há homens a observar a Yumi? E
Que casos recentes de stalking? Infelizmente não temos muito tempo para pensar nisso porque já chegam os nossos próximos clientes e a Yumi entrega o Dark Mocha à senhora e depois entra um grupo de 4 homens, todos vestidos de uma forma parecida. Talvez sejam colegas de trabalho ou só estudantes a tentar ficar acordados para uma noite longa que os aguarda. Eles são todos meio barulhentos, tipo extremamente barulhentos. Não havia um segundo de silêncio com eles dentro da cafetaria. Eles pedem bastante coisa. 2 deles dividem um café e um deles paga uma bebida para um colega que estava sem dinheiro. Enfim, coisas normais. E inclusive a Yumi precisa de lembrar de tudo o que eles pediram, mas até é fácil porque é só escolher a opção que tem mais coisas, porque eles realmente pediram muita coisa mesmo. Enquanto a Yumi está a preparar tudo o que eles pediram, um deles olha pela janela e comenta ter ouvido um barulho estranho, mas ninguém dá importância. Depois de uns bons 3 a 4 minutos, que mais pareceram 4 horas, a fazer tudo o que eles pediram, a Yumi finalmente consegue finalizar o pedido e servi-los a todos. O próximo cliente, e o último da noite, é este homem já mais velho com o casaco branco. Ele vai até ao balcão e pede um simples café com leite, e enquanto a Yumi está a fazer o café, eles conversam. E ele apresenta-se como Hasako, um detetive particular, e pergunta se ela viu alguma coisa suspeita na loja hoje, porque andam a haver muitos casos de pessoas na área a serem assediadas. Yumi, estranhamente, não responde e só fica em silêncio. E ele, aceitando o silêncio dela, entrega a Yumi um cartão com o seu número, para o caso de ela notar algo fora do comum. Ele também recomenda que ela feche a loja mais cedo por precaução e depois vai-se embora. Depois de servir todos, Yumi começa a limpar o chão. Aqui, o silêncio toma conta do ambiente. A música para, os sons limitam-se aos passos dela e ao som do pano de limpeza. Ela vai até o armário de limpeza para ir buscar uma vassoura para ir limpar o chão. Ela vai limpando as áreas designadas, bem tranquilamente e com um único pensamento em mente. Só quero voltar para casa para descansar. Mas, de repente, as luzes apagam-se. E ela precisa de ir ao painel elétrico junto ao depósito. E os rumores do que estava a acontecer ficam cada vez mais fortes e a paranoia dela cresce. Ela entra no depósito, vai até ao painel e liga a luz. Lá dentro encontra caixas de leite espalhadas pelo chão, algo impossível de ter acontecido sozinho. E esta é apenas a primeira noite. Mais uma noite passa e a Yumi acorda novamente no seu apartamento claustrofóbico. Ela então arruma-se e vai para o trabalho mais uma vez. Ela sai do apartamento descendo as escadas e desta vez não acontece nada de mais. Então ela entra no carro e vai para o trabalho. Chegando à cafetaria, como já é de rotina, ela tem de colocar as coisas dela dentro do armário e falar com o seu supervisor, que desta vez está na recepção à espera dela. Ele diz que ela está novamente atrasada e pede-lhe um pouco mais de entusiasmo e animação para ir trabalhar. E pergunta se a mãe da Yumi não poderia, talvez, acordá-la mais cedo para ela não chegar tão atrasada ao trabalho. Ela pede desculpas novamente e ele diz algo nas linhas de não, eu é que peço desculpas e blá 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 blá. E depois vai-se embora. Eu começo a pensar que ele só quer que ela chegue mais cedo, que é para ele se poder ir embora mais rápido. E ainda por cima, o jogo nem nos dá sequer nenhuma menção sobre a família da Yumi. Nós só sabemos que ela vive sozinha, então eu deduzo que ela só se mudou da casa dos pais para uma cidade maior. Mas se por acaso ela não tiver os pais vivos, o comentário do Funahashi passa a tocar numa ferida bem mais profunda dentro da Yumi. Mas enfim, só estou a fazer teorias. O primeiro cliente desta noite é um senhor mais de idade, que é bem direto no que quer. Ele pede um café e bastante comida. A Yumi então prepara o pedido do senhor, ela embala as comidas e faz o café dele normalmente. Até que, enquanto ela estava a entregar o pedido do senhorzinho, ela vê que alguém está a observá-la. Um homem encapuzado do lado de fora da cafetaria. Ele não parece querer esconder-se, mas sim deixar a sua presença bem óbvia para a Yumi. Como se ele quisesse causar medo e desconforto de propósito. A Yumi começa a entrar em choque. No exato momento em que o senhor começa a falar com ela, o homem encapuzado afasta-se. O cliente agradece pela comida e comenta que ela parece estar um pouco pálida, como se tivesse visto um fantasma, e diz que se sente meio deslocado naquela cafetaria.
Não um desconforto dele não ser daquela região, mas um desconforto de estar algo ali, naquela cafetaria em si. A Yumi responde apontando o facto de poder ser por causa do homem encapuzado do lado de fora, mas ele não está mais lá. O senhor até se vira para o local onde a Yumi apontou, e nem ela se tinha percebido que o homem encapuzado nem estava mais lá. Ele pergunta se ela é amaldiçoada de alguma forma, e ela responde que talvez ela seja. Ele então diz que está atrasado e que precisa de ir, e caminha em direção ao seu carro e vai-se embora. Enquanto o senhorzinho está a ir embora, vemos o nosso próximo cliente a aproximar-se. Ele sai do lado de fora e entra na cafetaria, sem nunca tirar os olhos da Yumi. Ele entra em completo silêncio e o medo começa a ficar cada vez maior. Ele para, olha novamente para ela e, sem dizer muita coisa, faz o seu pedido. Ele pede um café frio, de baunilha e 2 copos de leite. É um pedido meio estranho e quase impossível não pensar naquela noite onde as caixas de leite estavam no chão. Mas pronto, ok, é o que ele está a pedir, é o que ele está a pedir. Não podemos fazer nada sobre isso. A Yumi faz o pedido, um pouco com medo e bem desconfiada, e quanto mais tempo passa, mais ela começa a ficar com paranoia de que ele a vai atacar. Mas ela acaba o pedido dele e, depois de entregar tudo direitinho, ele vai se sentar num canto da loja, no qual a Yumi não tem visão direta para ele. Devo dizer que esta parte, porra, quando eu estava a jogar, juro que me caguei todo, porque tipo, imagina-te a ti no lugar da Yumi. Tu sabes muito bem que algo não está a bater certo na história que estás a fazer na tua cabeça. O homem pedir propositalmente leite, enquanto que na outra noite os pacotes de leite estavam no chão, quando a luz foi abaixo, e ele fica a vigiar do lado de fora da cafetaria. E mesmo a fazer o pedido, ele não tira o contacto visual por um segundo que seja. Mas estes pensamentos são interrompidos quando o novo cliente chega. E é outra situação bem estranha, diga-se de passagem. Se a Yumi já estava com medo por estar no mesmo ambiente do homem encapuzado, tudo a partir deste ponto para a frente começa a ficar só mais desconfortável ainda. Um jovem entra e nem o pedido direito ele faz, preferindo começar por elogiar o quão linda e feminina a Yumi é. Ele pergunta se podia ficar com o número dela, mesmo que nunca a tivesse visto na vida dele. Ele sabia que eles estavam destinados um para o outro. E enquanto ela está a atender este cliente, o homem encapuzado sai da cafetaria. Mas ela mal tem tempo para prestar atenção porque o cliente atual está a ser bastante inconveniente. Ela tenta fugir do assunto e pergunta se ele vai pedir alguma coisa, mas ele insiste para a Yumi dar-lhe o número dela. Ele acaba por desistir e pede pela recomendação da cafetaria. E a Yumi responde educadamente que a recomendação da cafetaria seria o cappuccino de chocolate. Ele aceita, mas logo depois continua a tentar flertar com ela. E começa a gabar-se, a dizer que é popular e que seria uma ótima chance para a Yumi ficar com ele agora, se ela quisesse. Aqui o jogo dá-nos uma escolha para nós fazermos. Nós podemos A. Ignorar o que ele está a dizer e fazer o pedido, ou B. Dar-lhe um número de telemóvel falso. Obviamente que eu lhe dei um número de telemóvel falso porque acho que vai ser divertido ele pensar que está a ligar para a Yumi e depois é Pizza Hut que atende uma cena assim. Ao dar este número de telemóvel, ele dá-se como satisfeito e diz que de certeza vai ligar para ela em breve. Ela então prepara o café dele, sentindo o alívio de ter conseguido fugir ao confronto. E ele senta-se na mesa mesmo em frente ao balcão, provavelmente para ficar o mais perto dela possível. Mesmo quando ele acaba o café, o jovem não para de olhar para ela. Ele fica um tempo às voltas na loja, como se estivesse à procura de alguma coisa, mas acaba por ir embora sem dizer nada a Yumi. E desta forma, mais uma noite acaba. Desta vez, a Yumi tem que limpar as mesas e despejar o lixo no contentor antes de se poder ir embora. E fazendo uma retrospectiva desta noite, todos os clientes hoje foram estranhos de alguma forma em peculiar. Seja com o primeiro cliente, em que ela estava a ser observada, tal como no segundo, que era literalmente o homem que a estava a observar, e o terceiro, que só foi bastante inconveniente. Na parte do homem encapuzado pedir leite, eu acho que não foi um simples pedido sem segundas intenções. Eu acho que era ele a tentar avisá-la que foi ele que fez aquilo naquela noite, com os pacotes de leite no chão. Talvez para tentar assustá-lo ou criar uma sensação de poder sobre ela, que também é uma prática bastante comum em casos de stalking na vida real. Porque como os stalkers sabem que estão a deixar a vítima desconfortável ou segui-la por toda a parte, e sabem que se tentarem falar com elas, as vítimas provavelmente não quererão falar com eles,
Eles usam métodos de deixar com que a vítima se sinta inferior a eles para que possam mais facilmente começar uma conversa. Neste caso, o medo é a melhor arma, e o homem encapuzado, a meu ver, está a usar isso como se fosse uma vantagem para fazer com que ela se sinta cada vez mais assustada, fazendo com que ela se pergunte se está a ser observada agora. A Yumi acorda para mais um dia de trabalho. E desta vez ela não está atrasada. Desde a última noite que nós jogámos, já se passaram 11 dias. E claro que ela ainda está com bastante medo, mas sem ter mais nada do que fazer, ela sai de casa e enquanto está a descer as escadas, ela quase que bate contra uma senhora e o seu carrinho de bebê. A senhora também toma um susto e diz para a Yumi prestar mais atenção da próxima vez e reclama da nova geração, está sempre distraída e blá blá blá. A Yumi vai em direção ao carro para mais um turno na cafetaria, mas enquanto ela estava a sair do parque de estacionamento do prédio, vemos uma cena de alguém que estava num canto escondido a observá-la. E então ela chega ao trabalho, mais uma vez. E assim como sempre, ela tem de guardar as coisas dela e falar com o supervisor. Chegando à sala dos funcionários, o Funahashi diz para ela que hoje vai ser o primeiro dia que ela vai fechar a loja. E antes de ele ir embora, a Yumi pergunta se ele já alguma vez atendeu clientes esquisitos na altura em que ele fazia o turno da noite. E ele diz que às vezes sim, mas é só tirá-los da loja para não incomodar a experiência dos próximos clientes. A Yumi então comenta com ele que está a ficar com medo de ser stalkeada. Ouvindo isso, ele ri e diz que não perceberia como é que alguém podia estar interessado em alguém como ela. E em tom de ironia, ele diz que se ela precisar de ajuda, ele viria a voar para a loja para salvar dos homens maus. E quando no início eu disse que escolhi o nome da Yumi por ser interpretado como aquele que traz a beleza ou a causa da beleza, é porque praticamente toda a gente é meio mal educada nesta cidade, menos nós, e eu acho que já deu para perceber que isso se confirma. A Yumi então guarda as coisas no seu cacifo e prepara a loja para atender os próximos clientes. Quem entra na loja desta vez é um grupo de 3 meninas e, logo de início, uma delas diz que precisa de ir à casa de banho. Elas parecem ser todas da mesma escola ou pelo menos do mesmo trabalho, igual àquele grupo de meninos que entrou na outra vez. Uma das meninas pede um cinnamon roll, churros e um copo de café com chantilly. E a outra menina pergunta se ela vai comer aquilo tudo e comenta que não é de admirar que ela ficou tão gorda. Meu Deus, que amizade forte entre estas duas. Enfim, a Yumi tenta cortar o assunto de imediato e pergunta se elas vão pagar separado e a garota diz que vão pagar todas juntas e pede um chá quente. Depois disso, elas só se vão sentar e a Yumi começa a preparar os pedidos delas. Mais do mesmo, estão a ver? Ela ainda fica um bom tempo a fazer o pedido das meninas, mas nada que ela não consiga fazer. Os próximos clientes são 2 homens que chegam separadamente. O que chega primeiro fica parado a olhar para as opções de comida que estão na entrada da loja. O que é um pouco estranho, visto tudo o que se passou até agora, mas pelo menos não é um homem que nos fica a perguntar infinitamente se lhe queremos dar o número de telemóvel. Graças a Deus. O segundo cliente é um senhor que pede um café com leite. A Yumi responde dizendo que um café com leite seriam 370 yen, que seriam à volta de 2,25€ ou 14 reais para os meus telespectadores brasileiros. Ele começa a contar o dinheiro que tem e percebe que tem apenas 100 ienes e que ele não consegue pagar o café. E antes do senhor ir embora, o rapaz que estava a olhar para os cafés da entrada, que inclusive ouviu a conversa, diz que pagará por tudo o que o senhor pediu, já que o pai dele sempre lhe disse para ele ser um bom samaritano. E ainda completa dizendo que está bastante frio, então seria ótimo se o senhor bebesse algo quente. O senhor agradece e pergunta à Yumi se por acaso ela já viu algum fantasma. Ela fica bastante confusa, mas diz que não. O senhor afasta-se para esperar pelo pedido e o menino questiona o que raios é que acabou de acontecer. A Yumi diz que não faz a mínima ideia e ele tira a conclusão que deve ser o stress por causa do senhor ser pobre.
Ele pede desculpas pelo comentário que fez e em seguida pede um café com leite e baunilha. E ela então, mais uma vez, prepara a bebida dos dois. O senhor até fica um tempinho a ler o jornal e depois ambos vão embora. E mais um turno de trabalho acaba. Bem, este turno nem foi tão problemático quanto o último. O que mais chamou a atenção foi aquela cena em que, antes dela ir para o trabalho, parecia estar alguém a observá-la num canto do estacionamento bem perto do apartamento dela. Como tinha dito, agora só falta ela limpar as mesas num silêncio ensurdecedor e com a neve a cair do lado de fora. Ela começa a limpar as mesas. Enquanto ela limpa as mesas, começa a sentir uma sensação de desconforto outra vez, mas não sabe bem porquê. Enfim, quando ela acaba de limpar as mesas, apercebe-se que não está ali sozinha. Um homem está perto dela. Ele apenas olha para a câmara e não sai dali. A Yumi, com muito medo e o coração a mil, sai da cafetaria para ver quem é que está ali e talvez tentar confrontar o homem. Mas quando ela chega ao sítio onde era suposto ele estar, já não estava lá ninguém. A única coisa que existe que prova que aquele homem estava ali foi uma carta que ele deixou na placa do menu do drive-thru. E a carta dizia o seguinte: o dia em que nos conhecemos. Sim, no Chili's Coffee. Ela sorriu para mim, como uma flor. Só de pensar nela o meu coração bate forte. Eu nunca senti nada assim antes. E pergunto-me se ela está a alegrar as outras pessoas, assim como ela me alegrou naquele dia. Enquanto a Yumi estava a beber uma chávena de chá, antes de sair para ir para o trabalho, ela ouve a campainha do seu apartamento. Antes de ir ver quem é que está à porta, ela fica meio estranhada, porque ela quase nunca recebe visitas. Mas quando ela se levanta para ir em direção à porta, ela vê mais uma carta. Eu conheço-a muito bem. Talvez, a seguir à mãe e ao pai dela, eu seja mesmo o número 1. Ela falou comigo, pegou no meu telemóvel e fez um esforço para o me entregar. Eu sabia que ela sentia o mesmo que eu. Estamos apaixonados. E hoje é o nosso aniversário. Yumi fica imediatamente em choque ao ler esta carta. As palavras revelam uma obsessão completamente assustadora. E o mais inquietante é o facto de que, em momento nenhum, a carta fala sobre um número de telemóvel, mas sim de o objeto telemóvel que ela entregou para um homem. E essa entrega aconteceu apenas com aquele homem misterioso lá no início do jogo. O mesmo que pegou no telemóvel de forma grosseira e foi-se embora sem agradecer. Yumi até pensa por um momento que a carta foi escrita pelo aquele rapaz do flirt, aquele que insistiu para ter o número dela, mas ela logo descarta essa hipótese porque ele apenas pediu o contacto dela, não houve troca nenhuma de objetos. E também pensou brevemente no detetive particular, mas lembra-se que foi ele que entregou o contacto para ela e não o contrário. À medida que as peças se encaixam na cabeça da Yumi, tudo começa a apontar para uma coisa. A carta é daquele homem que ela encontrou logo no primeiro dia, ao lado daquelas máquinas de refrigerantes. Esse sim é o verdadeiro Stalker. E o mais arrepiante de tudo é a linha final da carta, em que diz que hoje é o nosso aniversário. Isto levanta uma nova questão. Se o homem acredita que hoje é o nosso aniversário, de quando se conheceram, então ele anda a observar a Yumi há pelo menos um ano. E a primeira carta complementa isso muito bem, quando lemos a parte de o dia em que nos conhecemos, sim, no Chili's Coffee, o que significa que ele a conhece há mais tempo do que aquela nossa primeira interação com ele no início do jogo. E isso significa que tudo o que está a acontecer não é recente, mas é uma perseguição de longa data. Ao ler a carta, Yumi sente que a suspeita de estar a ser stalkeada deixou de ser apenas uma sensação ou paranoia e torna-se finalmente uma realidade. Ela não tem muito o que fazer no momento, então coloca o casaco, deixa as escadas do prédio e entra no seu carro e tenta ligá-lo para ir trabalhar. Mas, estranhamente, o carro dela não me parece ligar e ela apercebe-se que o motor não está a dar sinal de vida e vê fumo a sair do capô. Sem alternativa, Yumi decide ir de autocarro. Atravessa uma rua deserta e silenciosa com a sensação constante de estar a ser observada.
Quando chega ao ponto de paragem, o autocarro chega e ela senta-se. Pouco depois, outro passageiro entra e senta-se à frente dela. Ao longo da viagem, ele vira-se e fixa os olhos nela. O coração de Yumi acelera. Ele volta a olhar para a frente, mas o desconforto permanece. Ao sair do autocarro, Yumi olha para trás e vê um homem observá-la pela janela do autocarro. Era o mesmo homem a quem ela entregou o telemóvel. O Stalker. Chegando à cafetaria, ela guarda as coisas no armário e vai à procura do Funahashi. Quando abre a porta da casa de banho, ele salta assustado e grita para que ela o deixe em paz e sai apressadamente. Ou seja, mais um momento desconfortável. Yumi volta ao seu posto e começa mais um turno de trabalho. Enquanto um cliente está no drive-thru à espera de ser atendido, do lado de dentro, Yumi vê um homem alto entrar e parar para a observar. É ele. É o Stalker. Ele fica ali, a observá-la a trabalhar, sem sequer tentar esconder que está a seguir cada um dos movimentos dela. E como se não bastasse, enquanto ela atende os outros clientes, ele permanece fixo, sempre a olhar para ela. A seguir, entra uma mulher que comenta que gosta muito dos produtos da cafetaria e oferece a Yumi uma pulseira de proteção. E atrás dela passa o Stalker que, sem tirar os olhos de nós, sai da cafetaria. A senhora continua e diz que viu num anúncio onde dizia que estas pulseiras afastam o mal. Um gesto gentil num mar de interações perturbadoras. A Yumi entrega o pedido à senhora e ela vai-se embora. Logo depois, entra a próxima cliente. É uma outra mulher que se aproxima do balcão e comenta que a Yumi é muito bonita e pergunta-lhe se ela não quer ser modelo. A Yumi nega e a mulher diz que é um desperdício de potencial e pede-lhe o contacto para possivelmente lhe apresentar a uma agência. Yumi recusa, educadamente, mas a mulher insiste que não há problemas se ela mudar de ideias e pede um matcha de caramelo. A Yumi, assim como sempre, prepara a bebida dela e a mulher sai da cafetaria. E depois de atender todos os clientes, uns que deram bastante medo e outros que foram até que atenciosos, um outro cliente chega. E ele é bem esquisito. What the fuck? O homem chega sem roupa, quase nenhuma, só com calças de fato de treino enquanto está a nevar lá fora, dizendo que quer um moca de caramelo porque o dia está quente. What? Pronto. Yumi, desconcertada, pede-lhe para ele vestir adequadamente e sugere que é ilegal andar assim. Ele responde com desdém, dizendo que, como ele é um homem, não vai ser preso nem nada. E a Yumi ameaça ligar para a polícia. E é aí que ele diz que está a começar a ficar tarde e que tem de ir embora. Mas diz que vai voltar. Como se já não bastasse as cartas de um stalker e o carro dela parar de funcionar às vezes, agora tem de lidar com mais este. Porra! Em nome de todos os homens, eu peço perdão, mulheres. For real. Depois de atender todos os clientes daquele turno, Yumi faz as suas tarefas habituais do final do turno. Tem de fazer a limpeza e hoje ela tem de levar o lixo para fora e limpar a casa de banho antes de ir embora. Assim como sempre, a música para e ficamos num silêncio ensurdecedor. Ela mete os sacos do lixo no contentor, vai ao depósito buscar papel higiênico e produtos de limpeza, limpa a casa de banho, repõe o papel higiênico e as luzes apagam-se. O ambiente muda, a cafetaria fica mergulhada numa luz vermelha e estranha e só se conseguem ouvir zumbidos. Ela olha para fora e vê o que parece ser um computador gigante com um temporizador. E do lado dentro vê uma silhueta a entrar na loja e a pedir um café com leite. Ela tem 1 minuto e 40 segundos para entregar os cafés para as silhuetas. Ela entrega o pedido e outra surge, uma atrás da outra. É como um pesadelo. Finalmente o temporizador do lado de fora começa a apitar e a sala dos funcionários está aberta. Ela passa pela sala e vai em direção ao armazém. Ela tenta abrir a porta de trás, mas esta está trancada. E quando ela olha para a porta do armazém, ela está aberta. E só é possível ver o olhar de uma pessoa observá-la. Yumi acorda.
nervosa, sabendo que o Stalker pode estar cada vez mais perto. Ela em nenhum momento liga para a polícia, mas ela pensa fazer algo a respeito disso. Ela prepara-se e sai para mais um dia de trabalho. Dá para perceber que a zona onde ela mora é bastante atingida por neve. Isso é visível na calçada do lado de fora do apartamento. Enquanto ela desce as escadas, ela começa a ouvir uns barulhos estranhos vindos de algum andar. E quanto mais ela desce, mais esses barulhos vão ficando mais e mais altos. Até que finalmente encontra o motivo do barulho. E vê uma criança a saltar de um lado para o outro e a olhar fixamente para a parede. É bastante estranho, mas ela ignora e vai até ao carro, que felizmente está consertado. Ela então entra no carro e conduz até à cafetaria, onde desta vez ela não encontra o seu supervisor. Ela apenas faz o que sempre fez, de uma maneira automática, e guarda o seu telemóvel e chaves no cacifo e começa o seu turno. O primeiro cliente que entra é aquele detetive. Ele diz que as suas suspeitas estavam certas e agradece a Yumi por ter entrado em contacto com ele, acrescentando que se ela chamasse a polícia ia ser a mesma coisa que nada, porque eles costumam ignorar as denúncias. Depois disso, ele diz que vai dar uma volta pelo lado de fora da cafetaria para investigar. Yumi finalmente consegue sentir um pouco de alívio. E aparentemente o jogo não mostrou, mas a Yumi contatou o detetive e, como ele mesmo disse, talvez a polícia realmente não fosse mesmo fazer nada naquela situação. Então eu acho que foi um W take da Yumi. Palmas para a Yumi, W Yumi, ok. Chat, by the way, eu tenho um canal de lives, se quiserem ir ver as lives que eu ando a fazer, são uma porcaria, mas é vida. Enquanto ele investiga, mais clientes chegam. Entre eles, 2 mulheres vestidas a requinte, com saltos altos e fatos caros. Aparentemente a mais velha sendo a chefe e a mais nova sendo uma funcionária. A funcionária recomenda um mocha de caramelo e a chefe aceita. E a funcionária pede um dark mocha para ela. A chefe pergunta porquê dela não pedir um mocha de caramelo também, e a funcionária responde que ela já bebeu um desses mais cedo naquele dia. Quando a Yumi pergunta qual seria a forma de pagamento, a funcionária pergunta se hoje era dia de ensaio fotográfico e se a loja vai aparecer no jornal. A Yumi responde que não e a funcionária diz que viu alguém a tirar fotos do lado de fora, tanto da cafetaria quanto fotos da Yumi. A funcionária diz que devia ter feito a maquilhagem dela, já que provavelmente vão aparecer no jornal. E a chefe pede desculpa pelo comentário da outra e diz que o pagamento fica por conta dela. A Yumi, mais uma vez, prepara os cafés com a sua agilidade habitual. Serve os cafés e as duas pagam as bebidas e vão embora. Depois, uma mulher entra com um carrinho de bebê. E desta vez não é um encontro normal, como se algum dos que nós tivéssemos tido até agora fossem normais, né? Mas este aqui não é normal por um motivo diferente. A mulher que está à nossa frente é a mesma mulher que a Yumi quase ia esbarrando contra há umas semanas. E por algum motivo ela está a chorar silenciosamente e pede um mocha de caramelo. Sim, é literalmente só isso que a senhora diz. A Yumi serve o pedido, mesmo sem compreender o que é que está a acontecer. Afinal, não há nenhuma opção de algo que o jogo nos dá. Então, tudo o que a Yumi pode fazer é entregar-lhe o café mesmo. E com esta cliente servida, nós vamos para o último cliente do jogo. A última cliente entra e comenta com a Yumi que algo está estranho, como se ela estivesse um pouco confusa. Mas então ela pede desculpas e diz que vai pedir o mesmo de sempre. Sem entender o que é esse algo estranho que a senhora está a falar, Yumi serve as bebidas e comida da sua última cliente da noite. E quando ela entrega o pedido, a cliente pergunta porque é que está alguém a arranjar a antena da loja a estas horas da noite. A Yumi, desconfiada, diz que não era suposto estar ninguém a arranjar a antena no telhado a estas horas da noite, e a mulher responde que viu alguém no telhado da loja. A Yumi diz que não devia estar ninguém lá em cima, outra vez, mas ela diz a si própria que provavelmente devia ser o detetive e que ela devia verificar se é ele mesmo lá em cima. A cliente diz que podia ser imaginação dela, já que ela parou ali de uma viagem muito longa e já é de noite. Mas vamos ser francos, com tudo o que já vimos a acontecer com a Yumi, de certeza absoluta que não é uma alucinação da senhora. Enfim, a Yumi termina o pedido, serve a senhora e ela vai embora e o turno de hoje acaba. Hoje, diferente dos outros dias, a primeira coisa que a Yumi faz não vai ser limpar a loja, mas sim
buscar uma escada para ver o que é que se está a passar no telhado da loja. Ela vai em direção ao depósito, pega a escada, vai até ao lado de fora, numa parte onde o telhado é mais baixo, coloca a escada e sobe. No telhado, ela vê só alguns tijolos e uma claraboia pelo teto. A entrada daquele lugar que ficava trancado ao lado do armazém. Ela então, neste frio e com muito medo, já que não encontrava o detetive em lugar nenhum, resolve descer para aquele lugar. De início, a sala não aparenta ter nada de mais. Parece ser só um lugar de estoque da loja, tal como o outro. Mas quando a Yumi dá mais alguns passos em frente, ela repara em algumas fotos delas espalhadas pela parede e olha para o chão. Alguém estava o tempo todo literalmente a uma porta à distância dela. A porta estava trancada porque havia alguém a viver dentro do armazém. Ela vê uma cama improvisada, comida e café da própria loja. Uma chave de fendas e várias caixas de leite. A Yumi imediatamente fica desesperada e diz que precisa fechar a loja e é bom que o faça rápido. Ela vai a correr até à porta e destranca. Ela precisa rapidamente arrumar todas as comidas que sobraram daquele turno para as deitar fora. Ela pega num scanner para contar todos os produtos e conta o dinheiro que a loja ganhou no dia. Quando ela acaba, ela vai em direção à placa de aberto que está na porta e quando ela vira a placa para fechar a loja, lá está ele. E é aqui onde, dependendo do que nós fazemos, cada final para a história vai ser diferente. Eu vou dar mais destaque para o final verdadeiro, mas isso não quer dizer que eu não falo dos outros dois finais do jogo. No primeiro final é quando a Yumi sai da loja pela porta do depósito e não tem muito que se lhe diga. Ela vai até ao depósito e abre a porta para tentar correr desesperadamente até ao seu carro. O Stalker mata a Yumi do lado de fora da cafetaria neste final. No segundo final, a Yumi precisa da chave de fendas que estava ao lado da cama provisória dentro daquele quarto trancado anteriormente. Depois disso, ela dirige-se até à casa de banho e tranca-se lá dentro. Ao lado da sanita tem um duto de ventilação e neste final o plano dela é desapertar os parafusos do duto e sair pelos canos de ventilação até chegar ao carro sã e salva. Mas enquanto ela tenta fazer tudo isto, o Stalker está do outro lado da porta a tentar destrancá-la. É um processo um pouco demorado para a Yumi desapertar os parafusos todos, mas ela consegue sair e encontra a chave do carro dela no chão. Ela rapidamente abre o seu carro e foge dali o mais rápido possível. Ela para na garagem do seu apartamento e começa a ouvir um zumbido ensurdecedor vindo do banco de trás do carro. Neste final, o Stalker mata a Yumi no carro. Então agora vamos falar do final verdadeiro. Quando ela vira a placa de aberto e o Stalker aparece na porta, ela vai em direção ao armazém. Pega na escada que ela usou mais cedo para ir até ao telhado e vai até ao outro armazém onde ficava o Stalker. Lá ela coloca a escada para subir ao telhado por dentro da loja. No telhado ela pega um daqueles tijolos, vai até à beira do telhado, ela vê o detetive morto na neve e olha para baixo. E vê que o Stalker está lá em baixo à espera que ela saia pela porta do depósito. A Yumi então atira o tijolo na cabeça dele, fazendo com que o corpo dele caísse no chão. Eu matei um homem. Quando peguei no tijolo, aquele homem olhou para mim diretamente. Se eu não tivesse feito nada, pensei que aquele homem fosse entrar e de alguma maneira matar-me. Aquele homem parece assustador. Eu nem o conheço. Porquê ele? Eu não tinha escolha. Eu não o queria matar. Eu estava com medo. Eu corri para a polícia, contei à polícia tudo o que tinha acontecido. Então a polícia levou-me de volta para a cena do crime e aquele homem não estava mais lá. Não estava lá ninguém. A polícia levou-me de volta para casa e disse-me para deixar o resto com eles. Está tudo acabado. Estou cansada depois de tudo o que aconteceu. Agora
só quer descansar em paz. Bom, eu quero usar este espaço final para falar das minhas teorias, até porque The Closing Shift deixa muitas coisas para livre interpretação. A primeira pergunta é: quantos Stalkers é que estão a perseguir Yumi? E quem são os Stalkers? E há duas teorias na internet que dizem que no jogo só existe um Stalker, enquanto outras pessoas dizem que há obviamente mais do que um Stalker. Os possíveis Stalkers que nós encontramos ao longo do jogo são o mais óbvio, que é o Stalker do telemóvel, que nós encontramos lá no início do jogo. Também temos o Homem Encapuzado. Outro possível Stalker seria o rapaz, que estava a tentar conseguir o nosso número. O homem, que estava a olhar para nós no autocarro. E, por fim, o que eu acho que é menos plausível, mas teoria é teoria, o nosso supervisor. Eu sinceramente, destes todos, descarto logo o nosso supervisor como Stalker, porque eu acho que ele é mesmo só um atrasado que se quer despachar o mais rápido possível para ir para casa, literalmente não fazer nada, tipo jogar um CS com os amigos, ou isso assim. Outro que eu descarto é o homem do autocarro, que na minha visão, quando ele estava a olhar para nós no autocarro, ele na verdade não estava a olhar bem para nós, ele estava a olhar para o Stalker, que nós depois vimos quando saímos do autocarro. Também não acho que o rapaz que queria o número da Yumi fosse o Stalker. Eu acredito que ele só foi esquisito e bem estúpido com a Yumi. Ele pede sim o número dela, mas fora isso não tem nenhum outro sinal de que ele possa estar a stalkear ela. Acho que ele só se apaixonou por ela e foi bem estúpido quando começou a insistir. O próximo suspeito é o Stalker do telemóvel, que já está 100% provado que ele anda a seguir a Yumi. Inclusive, o crime de stalking com este só para uma tentativa de assassinato. E temos o Homem Encapuzado, que este sim também dá vários sinais de que é um stalker a sério. Sempre que ele aparece, está a olhar fixamente para a Yumi e as suas interações com ele são sempre bem esquisitas. Como por exemplo daquela vez em que ele tira uma foto dela e deixa na mesa. Ele é o mais provável de ser a pessoa que está a dormir dentro da cafetaria, naquele armazém trancado, já que nós vemos várias caixas de leite e fotografias dela espalhadas pelo armazém. Foi provavelmente ele que causou aquele corte de energia, e não, eu não estou a falar do Great Apagão de 2025, e também deve ter sido ele que deixou aquelas caixas de leite no chão. Como se ele quisesse que a Yumi soubesse que ele era o Stalker, e também não é à toa que na noite em que ele aparece, ele faz aqueles pedidos esquisitos com copos de leite e essas cenas. Ok que ele é estranho e também temos de tomar em conta que ele também só aparece durante uma noite e depois nunca mais o vemos, mas mesmo assim eu acredito que ele é um stalker também. Mesmo com isto tudo, ainda há várias teorias, como o supervisor da Yumi não ser diretamente um stalker, mas estar envolvido, porque é basicamente impossível que nem ele tenha reparado que havia alguém a viver dentro do outro armazém. Mas se eu falasse todas as teorias neste vídeo, o vídeo nunca mais acabava, mas a teoria que eu mais acredito é que há dois stalkers, que são o Homem Encapuzado e aquele homem do telemóvel, sendo o homem do telemóvel aquele escritor daquelas cartas estranhas, o que também deve significar que ele anda a perseguir Yumi há um bocadinho, bem mais de um ano, se calhar. E o que mais me fascina neste jogo é que esta história de stalking pode muito bem estar a acontecer a alguém por aí neste exato momento. E para não falar que a Yumi nem é uma pessoa famosa, nem nada. Por isso, só prova que não importa quem és, pode estar sempre alguém a observar-te. Mas enfim, vamos para o final do The Closing Shift. Mais uma vez, no seu pequeno apartamento, a Yumi liga à televisão. O jogo não diz quanto tempo é que se passou e muito menos se ela saiu daquele emprego. Enquanto ela está a ver o jornal, a TV começa a ficar com problemas de recepção de sinal. E começa a ficar com aqueles chiados no meio da transmissão. Ela diz para si mesma que o cabo só deve estar a fazer mau contacto outra vez e devia ligar ao dono do prédio. Porém, ela percebe que não tem o telemóvel com ela e, segundos depois, ela ouve o telemóvel dela a tocar do lado de fora do seu apartamento. A Yumi, sem ter opções, sai do seu apartamento para ir buscar o telemóvel. Ela desce tranquilamente as escadas até ao estacionamento e segue o som do seu telemóvel. Ela chega ao lado da van
pega o telemóvel e desliga-o para que ele não faça mais barulho. E então ela começa a voltar para o seu apartamento. Ela sobe as escadas de volta, chega ao seu andar e abre a porta e repara que está tudo escuro. E sem pensar duas vezes, ela pega no telemóvel para ligar ao dono da casa. Mas... muito obrigado por terem clicado neste vídeo dos milhares que vos devem ter aparecido quando abriram o YouTube. Eu quero agradecer muito a vocês pelos 1600 inscritos, a sério, muito obrigado. Espero que continue a chegar a mais pessoas. E basicamente o que eu quero dizer é, nos meses do verão, eu vou estar a publicar um vídeo por semana. Então, se vocês quiserem ver mais vídeos, é só clicarem no meu canal ou no vídeo que vos deve estar a aparecer aí no canto do ecrã. E eu agradeço-vos muito por todo o apoio e suporte que me têm dado. E é isso. Tenham uma boa noite ou um bom dia e tchau.